E hoje eu quero falar algo sobre a salvação é para casa. O Senhor ministrou essa palavra no meu coração essa semana, irmãos, porque eu creio que Deus vai salvar muitas pessoas nesse litoral, Deus vai salvar muitas pessoas nessa cidade, e a casa ela é um lugar estratégico para Deus agir. Se você olhar para a história bíblica, principalmente no Novo Testamento, o Antigo Testamento também segue a linha, você vai ver que os fatos mais extraordinários, mais impactantes que aconteceram, eles foram numa casa ou no ambiente de uma casa. Entende? A gente acha que os grandes espetáculos, eles são em grandes lugares, mas na verdade é naquele lugar talvez mais simples, né? O próprio nascimento de Jesus já mostra isso. Jesus não nasceu no melhor hospital da época, Jesus nasceu lá, né? Numa manjedoura, num lugar, ali naquele ambiente menor. Se nós formos olhar o próprio rei Davi, ele foi ungido aonde? Ele não foi ungido no palácio, ele foi ungido na casa dele. Então nós vamos ver que a casa, ela é esse lugar onde Deus move, onde coisas extraordinárias acontecem. A gente vai ver, por exemplo, o próprio Pentecostes acontece aonde? O Espírito Santo vem quando eles estão orando junto, num lugar, ali numa casa, o Espírito Santo vem. Nós vamos ver pessoas sendo salvas a partir das casas, a igreja, né? Em Atos capítulo 2 vai dizer que a igreja, ela reunia diariamente, eles estavam juntos, né? De casa em casa, eles estavam no templo nas orações, mas eles estavam de casa em casa. Então a casa é esse ambiente, ou melhor, a casa é essa estratégia poderosa de Deus para ele mover, é numa casa. Quando Deus quer fazer algo, guarde isso no seu coração, quando Deus quer fazer algo no lugar, o que ele faz? Ele escolhe uma casa, e nessa casa ele escolhe uma pessoa, e essa pessoa é onde Deus começa a fazer, a partir dessa pessoa, essa pessoa é salva. À medida que essa pessoa salva, uma casa é salva. Quando uma casa é salva, essa casa agora vai salvar outras casas, e aí nós vemos o mover de Deus. É dessa maneira, então a casa, olha só, a casa é a base de operação de Deus. É uma casa, é uma família. Deus escolhe uma casa e ali ele começa a mover, ele começa a fazer algo, ele começa a transformar aquelas pessoas. Talvez você foi o primeiro ou será o primeiro salvo da sua casa, mas eu quero dizer, não termine em você. Você foi a porta de Deus naquele lugar, entende? Você pode ter sido o primeiro, mas você é a porta de entrada. Ok? Você é a porta de entrada, e Deus vai fazer através de você, a partir de você, outras pessoas serão salvas. Isso foi somente o início, é somente o começo. Começou em você, mas não termina em você. Mas a salvação, ela sempre apontou para a casa. Então, como que Deus, quando nós falamos que Deus vai salvar esse lugar, que Deus vai salvar as pessoas dessa cidade, desse litoral, nós estamos falando o quê? Nós estamos falando que Deus vai entrar nas casas, irmãos. Nós estamos falando, ok, nós estamos indo lá, né, agora em dezembro, lá para Sapos, um prédio maior, gigantesco, lindo, vai ser lindo, maravilhoso, vai ser fantástico, que Deus vai fazer, mas nada substitui a casa, nada substitui a mesa, nada substitui a presença de Deus ali naquele relacionamento. As grandes estruturas podem atrair as pessoas, mas o Espírito de Deus, ele é atraído onde há dois ou mais no nome dele, é ali, naquele lugar. Hoje, quando nós fomos entregar o jejum ali no GC, eu falei para os irmãos, é poderoso o que Deus vai fazer, a estrutura que Deus está nos dando, que Ele vai fazer, é centenas e milhares de pessoas, mas nada substitui isso aqui, é os irmãos, é uns aos outros, é a mesa, é o relacionamento, é o olho no olho, é orar um pelo outro, é profetizar um pelo outro, é amar um ao outro, é relacionar de maneira íntima e profunda, irmãos, é isso, é dessa maneira que Deus vai mover. Porque nós podemos ter algo que seja maravilhoso, mas isso pode atrair as pessoas, mas o que faz alguém permanecer é uma realidade, é uma vida, é a vida de Deus que flui nos relacionamentos, porque Deus não tem somente agora sim a salvação para você,
no sentido de salvar você da condenação. Ok, isso é impactante, é maravilhoso, mas eu quero dizer que Deus, Ele tem o que? Ele tem a salvação para o seu casamento, para os seus filhos, Ele tem a salvação para a sua vida financeira, Ele tem a salvação para os relacionamentos ali entre todos, Ele tem a salvação completa, ok? E para que isso? Para que isso agora, para você, o seu casamento, a sua casa, a sua família, você se torne um potencial para que outras pessoas sejam salvas, ok? É dessa maneira que esse lugar vai ser salvo. É dessa maneira que Deus vai impactar esse litoral. Não é porque uma ou duas, três pessoas, eles são agora, muito bons, ou têm algum tipo de potencial, performance. Não, esquece, irmãos. Se nós formos ver, por exemplo, o início da igreja, a gente vai ver que é dessa maneira que aconteceu. Jesus escolheu quem? Jesus não escolheu os melhores da época. Jesus escolheu 12, inicialmente, e aqueles 12 estavam eles desacreditados neles, e os outros mesmos desacreditados neles mesmos. E aí Jesus escolhe eles, ok? Jesus coloca eles na mesa de Jesus, Jesus salva eles, e faz deles agora um potencial para aquele lugar. E aí esses 12 agora, depois de Jesus, ele voltar para o Pai, eles recebem o Espírito de Deus, e a partir dali eles começam então, a salvar aquela cidade. Jerusalém, irmãos, ela é impactada pelo poder do Evangelho. As pessoas, do mais simples ao mais sofisticado, o Evangelho chega, o Evangelho atinge todas as casas, todas as famílias daquele lugar tiveram acesso ao Evangelho da graça de Deus. E é dessa maneira que Deus fez, é dessa maneira que Deus vai fazer. Deus nunca mudou, entende? Então Deus vai nos usar, sim, Deus vai me usar sim, mas eu quero dizer para você hoje, Deus vai usar você. Deus escolheu você para que você seja um canal de Deus. Você é um canal do céu aqui na terra. Deus escolheu você. Embora você queira ou não queira, agora não tem mais como escapar. Ele já marcou você. Ele já selou você. Mas eu quero mostrar para você aqui, em alguns textos, que a salvação, ela sempre foi para casa. O propósito de Deus, como eu falei, começa por mas é a casa. Se nós formos ver lá no Éden, o projeto de Deus é o quê? É sempre o aspecto da família. Hoje nós temos a revelação, segundo a palavra de Deus, que a família não é no aspecto natural, a família é espiritual, é a igreja, a família de Deus. Aquilo que não é igreja nós chamamos de parente, a família é os irmãos, porque agora você nasceu de Deus, você nasceu do Espírito, você é nova criação. Então a família é aqueles que fazem a vontade do Pai, é assim que Jesus fala. Mas agora então o projeto era o que? Deus faz um homem, e do homem ele tira a mulher. Então ali já aponta que Deus ele quer usar o que? Esse projeto, o casamento, e ok, esse casamento agora com os filhos, ali nós podemos dizer que tem uma casa. Nós podemos ver depois quando Deus ele chama Noé faz aquela grande obra, a arca. Só que o sucesso não é a arca funcionar. Para mim o sucesso é quando o texto diz assim, que Noé e a sua casa entraram na arca. Então Deus chama Noé, mas a casa de Noé está junto naquela história, amém? Quando Deus chama Abraão, ele diz assim, Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela, porque eu vou fazer de ti uma casa agora. Eu vou fazer de ti, eu vou fazer uma nova história. Isso mostra aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Entende? Deus quer começar algo em você, para fazer algo através de você. Então ele diz para Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, porque eu vou fazer algo através de ti. Eu vou fazer, tu vai te tornar uma bênção, e pessoas serão abençoadas através de ti. E ali a gente vê a casa de Abraão, ela sendo uma bênção. Então Deus salva Abraão, a casa dele, para que a casa dele agora salve outras pessoas. Esse é o projeto de Deus, é por isso que você está aqui. Entende? Mas a salvação, ela pode ser aplicada, como eu falei para você. Salvação da condenação do inferno, sim. Mas a palavra salvação, tu sabe que ela tem diversas ênfases, ou melhor, diversas maneiras de nós abordarmos. Então existe a salvação, sim, do inferno, ok, a pessoa não crê em Cristo, ele recebe a palavra da graça, ele é salvo, eternamente uma vida com Deus, amém?
mas existe a salvação que é da sua alma, existe a salvação que é das tribulações, existe a salvação que é dos desafios que nós vivemos, que é das circunstâncias que nos cometem, entende? Essa salvação também está liberada para mim e para você. E aí eu quero ler um texto com você, está lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 1, vamos ler juntos. Êxodo 12, versículo 1. A salvação é para casa, aqui está descrito, olha só. O Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco de sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor, de geração em geração. Vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Aleluia. Até aqui. Então você sabe que aqui o cordeiro ilustrado, nesse texto, ele aponta para Jesus. Da mesma maneira que esse cordeiro aqui foi morto e gerou salvação para o povo de Israel que estava no Egito, é quando Jesus Cristo é morto e ele nos libertou agora do império das trevas, amém? Esse é o cordeiro que João disse, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que o texto ele diz o quê? Que o cordeiro, ele tinha que ser, macho, ele tinha que ser puro, ele não podia ter defeito. Ok? Então aqui aponta que o sacrifício tem que ser perfeito. Esse é o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus é perfeito, é perfeito. Nós falamos muito aqui na última semana que o quê? Que o sacrifício de Jesus é suficiente. O sangue de Jesus é suficiente. Mas nessa perspectiva aqui da casa, nós vemos que a orientação de Deus é o quê? Era um cordeiro para cada casa. Um cordeiro para cada casa. E a orientação era o que? Gente, pega o cordeiro, mata ele, a carne dele vocês vão fazer um churrasquinho, aleluia. Churrasquinho assado, viu só? Assado com pão de alho. Ali diz ervas amargas, mas eu acho que é pão de alho. Só pode fazer ali. E o sangue vai passar o quê? Nos umbrais da porta. Então o que está apontando, irmãos? Está apontando que o quê? Que a salvação é para a
casa toda. A salvação é para a casa toda. Jesus é o Cordeiro, nele nós temos a salvação completa, mas essa salvação é para quem? Essa salvação é para casa, ou seja, o Cordeiro é para casa, o Cordeiro é para você e para a sua casa, a salvação é para você e para a sua casa. E aí o texto diz o quê? Que o Cordeiro era para assar e comer dentro de casa, o sangue passava na porta. E essa aqui é a 10ª praga, né? Porque o anjo da morte passaria, e a casa que ele viria marcada com sangue, não haveria morte. Essa casa seria livre, essa casa seria salva da morte que viria. É isso que Deus está fazendo com você, com a sua casa. A sua casa é guardada por Deus. Quando você aplica o sacrifício do Cordeiro, quando você crê no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a sua casa ela é guardada. A sua casa não é guardada pelo um tanto de alarme que ela tem, entende? Um tanto de câmera que a sua casa tem. Não é isso que guarda a sua casa. O que guarda a sua casa é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pode ter o alarme, pode ter a câmera, ok? Não estou dizendo que não deve ter, nós temos um alarme aqui também. Mas não é, a nossa fé não está nele. Eu quero que você entenda isso. A sua fé não deve estar nas coisas deste mundo, a sua fé deve estar nele, no Cordeiro de Deus. É nele que você deve de crer, porque ele guarda você, é ele que guarda a sua casa. E aí o que os israelitas precisavam fazer? O texto diz que eles precisavam o quê? Primeira coisa, né? É uma estratégia meia estranha, não acha? Imagina, vai passar um anjo da morte. Então é o seguinte, eu tenho que matar um cordeiro, fazer um churrasco e passar o sangue dele na porta. Pastor, mas isso é loucura. Não tem, como assim? Nunca aconteceu antes. Aonde que está escrito que alguém fez isso e deu certo? Então o que o povo israelita precisava fazer? Primeiro ele precisava de crer. Precisava de crer, irmãos. O Cordeiro é Jesus, amém? E Jesus é a graça de Deus. A salvação é como? A salvação é pela graça, mediante a fé. Então precisa de crer. Então quando que a salvação, que já foi nos dada pela graça, ou seja, Cristo foi nos dado, quando ela gera impacto na minha casa? Quando eu creio. É pela fé. Você precisa de crer. É crer. Eu sei que a salvação pela graça, ela mexe com algo dentro de nós. E aí de novo, estou falando de salvação em todos os aspectos. Pastor, eu estou passando por dificuldade financeira. Eu estou passando por dificuldade no meu casamento. O que eu faço? A palavra diz que você precisa de crer no Cordeiro. Mas o que nós queremos fazer? Na verdade, nós queremos fazer alguma coisa, entende? Antes de crer, nós queremos fazer. Pastor, eu acho que eu vou pesquisei aqui na internet algumas coisas para aumentar minha renda. Pastor, pesquisei algumas estratégias aqui para o meu casamento. Pesquisei algumas terapias, pesquisei alguns cursos online que dá para comprar, que o meu casamento será edificado. Ok, tudo isso tem o seu lugar, mas nada disso substitui o Cordeiro de Deus. Então primeiramente você precisa de crer que a salvação, ela está em Jesus, amém? E Jesus então é suficiente para quê? Para todas as coisas. O Cordeiro é a salvação para as crises conjugais, para as crises financeiras, para as crises de relacionamento. O Cordeiro é suficiente para a enfermidade. O Cordeiro é suficiente para todas as coisas. E o texto está dizendo que o Cordeiro é para casa, ou seja, o Cordeiro é para dentro. Muitas pessoas elas têm facilidade de crer para fora, para as coisas do mundo, mas hoje Deus está falando para você, você precisa de crer para dentro da sua casa, você precisa de crer para dentro da sua casa, para dentro de você precisa de crer, Ele é a provisão, então eu creio na provisão para a minha casa, Ele é a cura, eu creio na cura para a minha casa.
E Ele é a cura, Ele é a provisão para Cristo no meu casamento. Eu creio, você aplica o Cordeiro, irmãos. Só que olha só, o problema, qualquer tipo de problema que você esteja enfrentando na sua casa, na sua família, você, ele não pode ser maior do que o Cordeiro de Deus. Não pode ser. Ou seja, a sua atenção não deve estar mais no problema do que no Cordeiro. O que acontecia aqui com esse povo de Israel? Era algo, né? Era algo impactante, era algo primeiro inusitado, que um anjo vai passar, o anjo da morte vai passar. É algo inusitado que vai acontecer só um pouquinho, é algo que vai, né? Ou seja, tu imagina, né? Todas as notícias, todas as emissoras de televisão anunciando, o anjo da morte vai passar, porque Deus anunciou para todo mundo que ia acontecer. O anjo da morte vai passar, as notícias na internet, você abre o Instagram, o anjo da morte vai passar, você abre o Facebook, o anjo da morte vai passar, era só o que ia passar. E aí o povo de Israel, então, se ele de fato desse mais atenção para a notícia do que para o Cordeiro, a tribulação ia vir para dentro da casa. Tem tribulações, irmãos, olha só, escute com ouvidos de ouvir, tem tribulações e tem guerra, é que você traz para a sua casa. Você que traz para a sua casa, por quê? Porque aquilo se torna maior que o Cordeiro. Não estou dizendo que você não vai passar por dificuldades, não vai passar por desafios. Sim, todos nós vamos passar. Jesus diz, no mundo iremos passar aflições. Jesus nos falou isso. Ok? Mas não faça disso a coisa mais importante da sua vida. A aflição não é maior do que a salvação que está liberada. A enfermidade não é maior do que a cura que já está liberado. Tudo o que acontece fora daquilo que você planejou, não é maior daquilo que Deus já planejou para você. Ou seja, a necessidade não é maior que a provisão que já está liberada. Então o povo precisava de crer, então precisava de aplicar, mata o cordeiro e passa o sangue. E a segunda coisa, o que eles precisavam fazer? Eles precisavam de desfrutar, irmãos, do cordeiro. Oh, irmãos, isso aqui é algo que eu creio que é uma temporada que Deus está iniciando na sua vida. Você desfrutar o cordeiro na sua casa. Você desfrutar do cordeiro na sua mesa. Você desfrutar do cordeiro com os seus filhos. Nós desfrutarmos do cordeiro como família de Deus. É a sua casa ser como é no céu. É no seu casamento ser como é no céu. Não estou dizendo que não vai ter crise, não vai ter dificuldade, não é isso. Mas não será maior que a provisão que já está liberado. Porque Deus escolheu a sua casa. Deus escolheu a sua vida, escolheu a sua casa para manifestar o céu aqui na terra. Entende? Então tu imagina, diante de uma notícia, que o anjo da morte vai passar, e o povo de Israel, a orientação de Deus era o quê? Gente, o anjo da morte vai passar, mas para vocês é o seguinte, faz um churrasquinho dentro de casa e fica tranquilo, porque ninguém vai morrer, ninguém vai sofrer. Eu sei que diante das coisas nós queremos fazer, nós queremos sofrer, nós queremos ficar tribulados e preocupados, mas Deus está dizendo para você, é tempo de você desfrutar do Cordeiro, é tempo de você desfrutar de Cristo, não importa a notícia lá fora, não importa o que está acontecendo, não importa o que vai acontecer, o que importa é o Cordeiro que está lá na sua casa, o Cordeiro que está servido ali na sua mesa, Ele é Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, o autor da vida, o autor da salvação é Ele, é Jesus, é o Cordeiro, irmãos. Então eu e você precisamos de crer para dentro, que Deus nos livre de ser uma igreja que tem facilidade de crer para fora, mas não crê para dentro, que crê para os outros, que ela é riquíssima em conhecimento, em palavra, em falar, mas muito fraco em realidade. Deus quer transbordar a revelação da graça dele na sua vida, na sua casa, nos seus relacionamentos. Como que é no mundo? No mundo, as pessoas honram os de fora, honram os de longe, mas em casa, esquece.
Ama os de fora, ama os de longe. Nossa, na rua trata todo mundo bem. Mas em casa, o marido tratando a esposa tratando o marido, é que nem o pastor Claudio fala, né? Os bichos grandes. Cavalão. Entende? Mas de fora é aquela coisa, entende? Nossa, no trabalho, aquela coisa simpática, linda, mas em casa. E terminou aquele negócio, sabe? De nós fugirmos da graça de Deus, irmãos. Por quê? Eu estava pensando nisso. Vou explicar para você. As pessoas mais, você vai concordar comigo, as pessoas mais difíceis, vamos lá, de você evangelizar, são os da própria casa, sim ou não? E por quê? Porque eles não dão muito crédito para você, não é assim? Porque eles conheceram você antes. Ah, para, cara. Não. Pintava e bordava, fazia, acontecia, agora aqui, vem aqui querer dar de pastor, aleluia, irmão. Aí você falar um negócio lá, falou alguma coisa, ou sei lá, alguma coisa, vai dizer, vou falar para o pastor lá, vou falar para o teu pastor, não sei o que, começa a fazer. E aí você está cheio de amor, você está cheio da revelação da graça, você quer falar para ele, e eles não te ouvem, e eles depois perseguem você, e é uma confusão toda, não é assim? E aí você começa a tratar eles como? Você começa a tratar eles com indiferença. Você começa a destratá-los. Só que eu quero dizer para você, não é falando que as coisas vão acontecer, é você crendo que as coisas vão acontecer. Eu vou dar um exemplo para você, de Jesus, ok? Acho que é um exemplo bom, né? Jesus, a palavra diz que ele tinha muitos irmãos, Maria e José tiveram muitos filhos, ele tinha muitos irmãos, e a história diz que os irmãos de Jesus não criam nele. Olha só, Jesus, irmãos, os irmãos dele não criam nele. O que Jesus fez? Jesus disse, gente, é o seguinte, então eu não vou pregar para vocês, lá em Nazaré, não vou pregar para vocês. Ele foi para outro lugar pregar. Sabe quantos irmãos dele começaram a crer nele? E um deles é Tiago, que é o líder da igreja de Jerusalém depois. Judas, que escreve ali a carta, é irmão de Jesus também. Eles creram depois que Jesus morreu. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, aí eles creram. Sabe quando os seus mais próximos vão crer em você? Aqueles que não creem? Quando você expressar a morte e ressurreição de Jesus, ou seja, a graça de Deus na sua vida. Não é o tanto que você fala, é o tanto que Ele fala através de você. Não é o tanto que você faz, é o tanto que Ele faz através de você. Entende? Então o seu foco não é mostrar para ninguém você. O foco é você mostrar Ele através de você, porque é o Espírito Santo que vai fazer, é o Espírito Santo que faz. Enquanto isso, pastor, o que eu faço? Desfrute do Cordeiro. Quando você desfruta do Cordeiro, algo espiritual vai acontecendo em você, algo espiritual vai acontecendo na sua vida, algo espiritual, você vai se tornando mais semelhante a Jesus, a sua vida vai sendo transformada, a sua vida vai sendo impactada, entende? E esse é o resultado da graça de Deus. E agora vamos lá, esse para os que não creem, mas tem aqueles que creem, e eles creem, enfim, um pouco, e não creem um pouco, aquela coisa toda, e é nos seus relacionamentos. Obviamente isso não acontece muito aqui, isso aqui é em outras igrejas, em outras famílias que acontece, né? A dificuldade de relacionamento. Aqui os irmãos, eu acho que eu não lembro de ter aconselhado algum casal com dificuldade. Mas a dificuldade, né, pastor, tu precisa de conhecer aquele homem de verdade, porque o senhor não conhece ele, porque quando ele está perto do senhor é tudo direitinho, mas lá em casa... Pastor, eu preciso conhecer aquela mulher, pastor. Não, o senhor não conhece ainda, pastor, é só... Aí tu vê a dificuldade de relacionar entre si, mas entre os irmãos é uma bênção, o irmão é uma bênção, a irmã é uma bênção, mas lá, quando as duas bênçãos se encontram, nem sempre dá bênção.
Às vezes dá um fight, dá um conflito. Entende? Mas a dificuldade então é o que? É no relacionamento. Então, para com os demais é tolerância, misericórdia, é graça. Mas em casa, o Moisés aparece, o cajado vem, as tábuas da lei aparecem, entende? Os bichos crescem, a Bíblia vai lá para trás, no livro de Juízes. A coisa é complicada. Mas Deus tem, irmãos, uma realidade de vida para mim e para você na nossa casa. Então não é você, marido, que vai fazer da sua esposa algo. Não é você, esposa, que vai fazer do seu marido algo. É o Espírito Santo que vai fazer. É Deus que vai fazer. Você precisa aprender a desfrutar do Cordeiro diante de todas as situações, diante das tribulações, diante dos desafios e das dificuldades. Você deve desfrutar do Cordeiro, porque Ele é para a casa. Então não é você, marido ou esposo, quanto mais você fala que sua esposa é transformada, ou que seu marido é transformado. Não é quantas vezes você reclama por dia que ele faz ou não faz alguma coisa. Ok, você pode falar, não tem aqui quantas vezes você deve falar, mas eu estou dizendo que não é pelo tanto falar que vai acontecer. Entende? Vamos voltar lá para essa situação do Egito. Imagina só, Deus falou, pega o cordeiro, faz o churrasco e passa o sangue. Deus já tinha falado isso, amém? E ponto, Deus disse, a casa vai ser guardada. Então tu imagina só, perto da meia-noite, 15 para meia-noite, a família toda, o pai diz, gente, vamos reunir aqui, vamos começar a orar, vamos começar a declarar, vamos começar a falar para que o anjo da morte nos livre. Tá, mas Deus já tinha dito que era para matar o cordeiro e passar o sangue. Deus não disse, mata o cordeiro, passa o sangue e fica orando até a meia-noite, ou durante a meia-noite, para que o anjo da morte não atinja a sua casa. Foi isso que Deus disse? Não disse. Deus disse, gente, come do cordeiro, desfruta do cordeiro. Se o sangue está na porta e o cordeiro está na mesa, ponto, é salvo, é salvação. Entende? Então eu quero dizer para você, talvez você esteja atuando, agindo de uma maneira equivocada. Você esteja fazendo coisas que não deva estar fazendo, e você não está fazendo aquilo que você deve estar fazendo. Então você está tentando transformar o seu marido, tentando transformar a sua esposa, tentando transformar os seus filhos no seu braço, naquilo que você pode fazer. Você está talvez ali se desgastando para fazer isso, enquanto Deus diz para você, desfruta do cordeiro que está na casa. E aí você não consegue tolerar os relacionamentos. Você não consegue tolerar as fraquezas, as limitações das pessoas. Por quê? Meu Deus, pastor, não dá assim desse jeito. Eu não aguento mais a minha casa assim. Olha só os meus filhos, olha só meu marido, olha só minha esposa. Para de olhar para ele, olha para o cordeiro. Para de olhar para ela, olhe para o cordeiro, desfrute do cordeiro. É ele que é o centro, é ele que garante a salvação. Você ficar procurando defeito ou ficar procurando qualidade no marido, na esposa, não vai mudar nada. É quando você desfruta do cordeiro que a salvação acontece, quando você desfruta da graça de Deus. Eu não estou dizendo para você ignorar os fatos no sentido, pastor, mas está acontecendo algo. Não, ok, tem enfermidade? Desfrute do cordeiro, porque ele é a provisão para a enfermidade. Tem conflito conjugal? Desfrute do cordeiro. Pastor, estou em crise lá, a gente já tentou de tudo, já fizemos tanto de coisa, já fizemos tudo que seja. Não tem mais o que fazer. Só não desfrutou do cordeiro. Desfruta do cordeiro. Entende? Tem coisas, e a maioria delas, elas não resolvem conversando. Elas resolvem quando você crê. Quando você coloca o cordeiro na mesa, e você está entendendo o que eu estou falando, o cordeiro é Cristo, é quando você coloca ali, irmão, quando você pega, né, e aí de maneira simbólica nós fizemos a ceia, você pega o pão e você pega o cálice, e você como homem de Deus e como mulher de Deus, você compartilha do cordeiro. A palavra está dizendo que nós estamos lembrando do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando você compartilha do cordeiro na sua casa, quando você compartilha algo em memória dele, a mesma salvação que gerou lá para aquele povo de Israel, vai gerar na sua casa, a mesma salvação que aconteceu no Calvário, vai acontecer na sua casa. Por quê? Porque você está desfrutando do cordeiro. Mas olha só o que talvez aconteceu lá no Egito, e talvez aconteça com você hoje. Meia-noite era o horário que o anjo da morte ia passar.
Deus falou, cordeiro e o sangue. Eu fico imaginando a cena, pai de família que é primogênito, o primogênito da casa ali dizendo, gente, será que funcionou mesmo esse negócio? Será que nós estamos fazendo certo? Será que nós estamos assando o cordeiro no fogo, na altura certa? Será que o pão de alho está temperado como deve ser? Será que o sangue pegou em todos os lugares da porta, mas será que não ficou nada? E aí eles ficam naquela tensão, meu Deus do céu, será que vai, olha no relógio, contagem regressiva, meu Deus, 5 minutos para o anjo da morte vai passar, gente, fica embaixo da cama aí, qualquer coisa que acontecer, se abaixa aí, fecha o olho, desliga a luz, faz alguma coisa, por quê? Porque se não der certo, nós vamos ter que se esconder alguma coisa. Só que chegou a meia-noite e o anjo da morte passou, e nada aconteceu com eles. O fato deles ficarem atribulados, mudou alguma coisa, sim ou não? Eles morreram, sim ou não? Por que eles não morreram? Por causa do sangue, amém? Então o fato deles ficar nervosos, ansiosos, não mudou nada. Então por que nós ficamos tão ansiosos e nervosos com algumas coisas? Aquilo não muda a situação. Essa ansiedade nossa, essa preocupação nossa excessiva com as coisas, nos impede de quê? De desfrutar do cordeiro. E aí nós ficamos preocupados, meu Deus do céu, eu preciso de resolver, eu preciso de fazer isso, eu preciso fazer aquele outro, eu preciso de fazer aquilo, e aí o cordeiro está ali para ser desfrutado, porque o sangue está na porta, e o cordeiro está na mesa, esse é o sinal que a salvação está naquela casa. Se o sangue está na porta, o cordeiro está na mesa, aquela casa é salva. Salva do quê? De tudo aquilo que Satanás tentar contra você, ele não pode, porque o sangue é para fora, o cordeiro é para dentro, mas o sangue é para fora. Satanás não pode tocar na casa, por quê? Porque ela está marcada com o sangue de Cristo. Embora você passe por desafios, necessidades, vai ser suprido, por quê? Porque o cordeiro está na mesa da sua casa, o cordeiro de Deus está na mesa da sua casa. Desfrute do cordeiro, desfrute da salvação que já está liberada. O Senhor está mudando a nossa mente, o Senhor está mudando a minha mente em relação a isso. Eu testemunhei para os irmãos um dia aqui, semana passada, eu fui fazer a somatória daquilo que nós precisamos pagar essas 2 semanas, e cada vez que eu ia colocando na lista, meu coração ia apertando, aleluia, nem vou somar tudo eu acho, nós estamos construindo também obra, tem estrutura aqui, tem um tanto de coisa para pagar, tem isso, tem aquele outro, e é aquela coisa, e vamos, e aí eu disse, não, eu vou ter que ter um valor aqui para me orar, né? Para me orar um valor para Deus. Aí eu somei, eu disse, tá 25, tá bom, não vou somar mais. É 30, tá bom Deus, 30, mas isso aqui eu não preciso pagar esses dias. Não, mas tem que pagar, não tem como escapar. Aí 30 e alguma coisa. Aí eu olhei para o saldo do aplicativo. Digo, Deus, eu vou orar. E eu fiquei atribulado, lá na sala, subi lá em cima, lá mais perto de Deus, eu acho. Daí eu subi assim, eu vou pro telhado. Peguei uma máquina lá e comecei a cortar umas telhas lá, nervoso. E eu comecei ali, quando eu estou cortando ali, meio nervoso, meu coração querendo ficar atribulado, meu telefone está ligando. Alguém está ligando o telefone, eu digo, mas me ligando agora, eu estou atribulado em cortar um negócio aqui. Aí liguei o irmão e disse, pastor, fala bem assim, pastor, bem, irmão, graça e paz, aleluia, bem. Não, pastor, lembra daquela que eu tinha falado com o senhor, que eu ia falar com aquela pessoa lá, e ele tinha dito para mim que ele queria dar uma oferta, e aí ele ia pedir um adiantamento para uma pessoa de um trabalho que ele ia fazer lá, e aí ele disse, sabe aquela coisa que eu falei? E aí eu disse, sim, não, eu fui lá receber e estou com dinheiro na mão, então eu vou levar essa semana aí. E eu, aleluia, Senhor. Eu quis ficar atribulado, o Senhor já veio com a provisão. E o Senhor disse para mim descansar, porque Ele está cuidando de todas as coisas.
O Senhor diz para mim que nada vai nos impedir de desfrutar do Cordeiro, nada vai nos impedir de desfrutar da graça de Deus. Os desafios vêm para nós crermos que o Cordeiro é a provisão, não para nós buscar a provisão em outro lugar, não para você ficar desesperado, para você ficar nervoso, ficar preocupado, não, é para Ele estar dizendo: eu estou aqui, a provisão está em mim, eu sou a provisão, creia, aplique, coma do Cordeiro, desfrute do Cordeiro, desfrute do Cordeiro. Ele é a salvação para tudo aquilo que você precisa, é o Cordeiro de Deus, é Cristo Jesus, e esse Cordeiro está na casa, está para você aplicar para a sua vida, em todas as áreas da sua vida, seja na sua saúde, seja na sua vida financeira, seja no seu casamento, nos seus filhos. A provisão é o Cordeiro, a provisão é Jesus, creia nele, e desfrute disso, irmãos. A provisão, ela é revelada, liberada, diante das necessidades. Se não tiver necessidade, a provisão não tem onde aplicar, ok? Então a necessidade não é o final, a necessidade é uma oportunidade que Deus está dando para mim e para você, de desfrutar do Cordeiro. Mas talvez até hoje você ficava triste, ficava desanimado. Meu Deus do céu, estava tudo tão bem, agora aconteceu isso. Oh, irmãos, Jesus está dizendo para você, a provisão está nele, Ele é a provisão, Ele é a provisão para todas as coisas. Pastor, mas como que o Cordeiro, como que Jesus vai fazer algo naquele homem lá em casa, pastor? Não tem jeito. Você precisa de crer. Você precisa de crer. A palavra diz: aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Ele faz o sobrenatural, Ele salva você de todas as coisas, de todas as circunstâncias. Pastor, eu estou com um desafio financeiro gigantesco, pastor. Ou ainda, pastor, estou com um projeto de ampliar meu negócio, estou com um projeto de abrir uma outra empresa, o que eu tenho que fazer? Desfrute do Cordeiro. A provisão está no Cordeiro, esse é o segredo, essa é a chave, a provisão está nele, tudo está nele, ele está na casa. Aquilo que era de mais, vamos dizer assim, mais difícil acontecer, é eu e você ser salvo, irmãos. Ele fez. Aí Paulo diz, Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará juntamente com o filho todas as outras coisas. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que todas as coisas estão nele, todas as coisas estão no Cordeiro. Você não precisa de nada de fora, você precisa do Cordeiro que está na casa, está lá na sua casa, é ali. Ele é a provisão. O que nós precisamos fazer? Aplicar. Você precisa de crer e desfrutar. Você precisa de crer e desfrutar. Esse é o segredo, crer e desfrutar. Quando Jesus, ele está despedindo os discípulos, ele diz: eu vou, e eu vou deixar algo para vocês. Eu vou deixar a minha paz. Não a paz que o mundo dá, mas a minha paz. Essa é a paz do Cordeiro, essa é a paz que está na mesa da sua casa, é essa paz que está quando nós nos relacionamos como igreja, é essa paz, entende, que nós vivemos. Imagina, Jesus, irmãos, ele está despedindo, ele está indo para o Pai. Então se ele vai deixar alguma coisa, ele vai deixar a coisa de mais preciosa que existe, não é assim? Coisa mais preciosa que existe, o que mais valor tem, ele vai dizer: eu vou deixar a minha paz, não a paz do mundo, mas a minha paz, é essa paz que vocês precisam, é isso, irmãos, é essa paz, é o que Paulo diz em Romanos 5, versículo 1, justificados pois pela fé temos paz com Deus, nós temos paz, em paz. Tribulação, eu estou em paz. Por quê? Por causa de mim? Não, por causa do Cordeiro, por causa dele, por causa de Cristo, porque ele é a provisão suficiente para todas as coisas. Então você precisa de crer para dentro, você precisa crer para você. O fato de você crer não quer dizer que vai acontecer um abracadabra, ok? Mas você precisa permanecer crendo, que é o Cordeiro.
você permanece crendo que é o Cordeiro. Eu creio nele, eu creio em Cristo. A salvação para minha casa está em Cristo, a salvação para o meu casamento está em Cristo, a salvação para os meus filhos está em Cristo, a salvação para a minha vida financeira está em Cristo. Tudo está nele, tudo está nele. E quando você começa a desfrutar disso, irmãos, do Cordeiro, aqui você vai amadurecendo espiritualmente. Você vai se tornando alguém maduro espiritualmente, ok? E o dia que vier outra pessoa, ok? Diante de você, desesperada, apavorada, o que você vai fazer? Você vai trazer ela para a sua mesa. E vai servir o quê? O Cordeiro para ela. E você vai dizer, está aqui o Cordeiro. Depois o que você vai fazer? Depois você vai pegar o Cordeiro e vai levar onde? Lá para a casa dela. Aí a sua casa se tornou um canal de salvação para outra casa. E é dessa maneira que Deus faz. A salvação está no Cordeiro, amém? E a maneira que Deus vai salvar, obviamente, é por intermédio do Cordeiro. Mas à medida que você desfruta do Cordeiro, você se torna agora um dispenseiro, um mensageiro do Cordeiro de Deus. Você é abençoado, mas agora também você agora se torna uma bênção. E aí você vai ver que Deus envia pessoas para trazer o Cordeiro. Deus envia pessoa para trazer a salvação. Foi assim que aconteceu com você, foi assim que aconteceu comigo. Deus usa pessoas para trazer a provisão. Deus usa pessoas para aprontar o Cordeiro. Pessoas, elas são como portas de Deus na nossa vida. E essas portas, elas vão o quê? Elas vão nos dar acesso a tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Então, quando você foi salvo, foi por quê? Foi porque um anjo veio falar para você? Não, foi porque uma pessoa, um irmão, veio falar para você que tem salvação para você, para sua casa, e ele falou, ele fez um convite para você ir numa reunião, ir em algum lugar, ir em alguma situação, e ele foi uma porta de Deus para você acessar o Cordeiro. E por quê? Porque ele crê no Cordeiro, entende? O que Deus quer fazer comigo e você, é nos levar a experiências de fé, transbordar do Cordeiro, até que eu e você venhamos a oferecer o Cordeiro para outras pessoas, oferecer para outras casas. Então, alguém foi porta para você, mas agora você será porta para outras pessoas também. Você será uma porta de salvação para a pessoa. Quando Deus quer abençoar você, Ele envia uma pessoa. Quando Deus quer abençoar você, Ele não manda dinheiro. Quando Deus quer abençoar você, Ele não manda um carro. Quando Deus quer abençoar, Ele manda uma pessoa. Essa pessoa é uma porta de Deus, ela é um acesso para você acessar o Cordeiro, para você desfrutar do Cordeiro. E aí essa pessoa agora, ela é um presente de Deus para você. E esse presente, ele tem uma mensagem. E essa mensagem é o Evangelho, as boas novas. Eu vou falar na próxima semana sobre a honra a essas pessoas. Mas você precisa saber que Deus colocou portas na sua vida, que trouxeram o Cordeiro até você. Moisés foi uma porta para os israelitas, mas Deus usou você, usou o irmão, usou a irmã, usou um conhecido, usou alguém para levar a salvação até você. Só que eu quero dizer para você, ela não foi para que a salvação ficasse em você, não, é para que a salvação, ela chegasse na sua casa, mas para que agora ela continue através de você. Quando Ele vem trazer a salvação, é como se fosse aquela corrida de bastão, né? Ele vem e entrega para você, mas agora é a sua vez de entregar para outro a salvação. A sua casa, ela é salva, mas agora a sua casa se torna salvação para outras pessoas. Deus usa pessoas para trazer até você, para que depois você se torne um canal para outras pessoas. Vamos ler um texto lá em Atos 16, versículo 16, a partir dele. Então Deus usou uma pessoa como um canal na sua vida. Ele usa, né? O seu casamento está lá em dificuldade, Deus usa uma porta para trazer uma palavra para você.
Quando você está em crise financeira, Deus vai e usa uma pessoa para liberar provisão sobre você, para liberar uma palavra, liberar uma porção do Cordeiro sobre a sua vida. Olha só o que diz o texto aqui. Aconteceu, Paulo e Silas estão na missão, e eles estão abrindo as igrejas pela Ásia, e agora estão vindo para Macedônia, e ali estão numa cidade chamada Filipos. E aí diz o texto: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo, do Deus Altíssimo, e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois lhe deram muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Irmãos, olha o cenário que Deus faz para salvar uma pessoa. Olha o que Deus faz. Desde que Paulo, e a equipe coloca os pés em Filipos, Deus já tinha determinado que ia salvar aquele carcereiro. E aí o que acontece? Paulo então é preso, Paulo e Silas é preso. E quando ele está na prisão, ok, Paulo é alguém, eu considero que ele era maduro espiritual, porque uma pessoa que está cantando e orando na prisão, ele precisa de ter maturidade espiritual. Ele não estava chorando, ele não estava nervoso, não estava bravo, não estava ligando para advogado, ele não estava injustiçado, não, ele estava orando e cantando. E aí quando ele ora e canta, algo sobrenatural acontece, um terremoto acontece. Então o terremoto para Paulo, vamos lá, o terremoto para Paulo e Silas, nós podemos dizer que ele era sobrenatural com certeza, mas não é o que escandalizou ele. Não, só que para o carcereiro sim. Quando veio o terremoto, o carcereiro ficou apavorado. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? A ponto dele querer se matar. O que mostra isso? Isso mostra que talvez as piores situações que você enfrentou, que você esteja enfrentando, elas são as mais próximas da salvação manifestar. Ele ficou apavorado, ele ficou desesperado. E aí ele queria se matar. Paulo disse: não, está todo mundo aqui. O que Paulo está dizendo? Não, só um pouquinho, tem um propósito para isso aqui, tudo que está acontecendo. E aí o carcereiro, que estava livre,
a gente percebe que quem estava preso era ele mesmo. O carcereiro vivia preso nas circunstâncias, porque teve uma circunstância, ele quis se matar. E Paulo, que estava preso, na verdade Paulo estava livre. Quem estava preso estava em papel invertido. Só que Paulo estava ali para quê? Paulo estava ali como uma porta de Deus, para liberar salvação sobre alguém. E esse alguém era o carcereiro. E quando o carcereiro vai fazer qualquer coisa, Paulo diz não. Eu imagino que Paulo diz: eu estou entendendo, Senhor, o que está acontecendo. Ele está dizendo: não precisa fazer nada, nós estamos todos aqui. Aí o carcereiro abre o coração: o que eu preciso de fazer então para ser salvo? Aí Paulo diz: se tu crê, vai ser salvo tu e a tua casa. Oh irmãos, o carcereiro percebeu que era uma oportunidade de Deus. Talvez diante do aspecto natural, é um terremoto, é uma coisa horrível, uma circunstância horrível, mas era a oportunidade de salvação de Deus. Deus iria salvar ele. Deus estava determinado que o carcereiro seria salvo, a ponto do carcereiro entender: eu vou levar Paulo lá para minha casa. E a palavra diz que o carcereiro crê, a casa dele crê, eles são batizados, eles descem as águas na casa. Eu não sei se foi na caixa d'água, não sei se tinha um tanque, alguma coisa, não sei como foi que aconteceu. Eu só sei que Deus salvou aquela casa, porque Deus decidiu salvar o carcereiro, e o carcereiro entendeu que a salvação não era para ele, ele entendeu que a salvação era para a casa dele, porque ele pegou aquela porta de Deus, que era Paulo, e levou para a casa dele. Então ele não só recebeu o cordeiro, ele levou o cordeiro para casa, e lá naquela casa teve salvação. Numa noite, uma madrugada, que madrugada incrível, né? Uma noite no museu. E de manhã eles voltaram tudo para a prisão, tudo normal. Só que Deus tinha salvo uma casa. Deus tinha salvo uma família. Paulo foi uma porta de Deus. Eu quero dizer, Deus escolheu você como uma porta. Deus escolheu você como uma porta. Deus começou com você. E agora a casa do carcereiro era um testemunho da glória de Deus. A casa do carcereiro se tornou mais uma base de operação de Deus, mais uma casa que Deus salvou. Aquela casa agora, ela iria salvar outras casas, e é de fato isso que acontece. Naquele lugar, antes do carcereiro, uma mulher tinha sido salva, Lídia. Lídia foi a porta de Deus naquela cidade. Lídia foi salva, e ela disse para Paulo: Paulo, se vocês bem achar, eu vou falar semana que vem, mas é um insight aqui. Ele diz: Paulo, se vocês achar por bem, vocês podem reunir lá em casa. E Paulo começou a reunir na casa de Lídia. A igreja começou a reunir numa casa. Só que a igreja reunia numa casa, mas a igreja não ficou naquela casa. Aquela casa, a casa de Lídia, ela foi agora um motivo, uma base para que a casa do carcereiro fosse salva. E eu quero dizer, não parou na casa do carcereiro. Agora a casa do carcereiro se tornou um potencial para a salvação de outras casas. E eu imagino que uma casa foi salva, depois duas casas foram salvas, depois 3, depois 4, depois 5, até aquela cidade toda foi impactada pelo evangelho da graça de Deus. A salvação entrou por aquela casa, mas ela não ficou naquela casa, ela impactou aquela cidade toda. E é por isso que você está aqui. O evangelho, ele tem impactado e vai impactar a sua casa. Mas eu quero dizer que a sua casa foi escolhida para impactar outras casas. A sua casa foi escolhida para impactar outras casas. É assim que Deus faz. Ele salva você, Ele salva o seu casamento, Ele salva os seus filhos, Ele salva a sua vida financeira. A salvação invade a sua casa em todas as áreas da sua vida, porque agora a sua casa se torna um canal do céu aqui na terra, e outras casas serão salvas, abençoadas, impactadas através de você. Pastor, mas através de mim? Sim, através de você. É você, Deus escolheu você. Pastor, mas eu sou todo errado. Olha as minhas limitações. Eu te apresento o Deus da salvação.
Ele salva você das suas limitações. Pastor, mas esse lugar não tem mais jeito, pastor. Para os homens não tem jeito, mas para o Deus de toda a salvação tem jeito. Quando Deus escolhe fazer algo num lugar, Ele escolhe uma pessoa numa casa, e essa pessoa, essa casa é uma porta. A palavra de Deus diz em Atos 10, que Cornélio, ele era um homem temente a Deus, e ele começa a orar, de alguma maneira, do jeito dele, e aí um anjo aparece para ele, e diz: Cornélio, Deus ouviu as tuas orações, Ele vai trazer salvação para a tua casa, mas eu não posso te falar sobre o Evangelho, tu precisa de chamar um cara que está lá em Jope, chamado Pedro, chama ele, que ele vai vir aqui na tua casa e vai trazer a salvação. Enquanto isso, Pedro, o apóstolo Pedro está lá em Jope, no terraço da casa, está no jejum, está entregando o jejum também, que nem nós. E aí ele está orando lá e ele diz que ele tem uma experiência com Deus, ele tem uma visão de um lençol que desce do céu e até a terra, e aí nesse lençol começa a descer ali partes, pedaços de animais, que os judeus não podem comer, não podiam comer. Aí Deus diz para ele: Pedro, pega e come. Pedro diz: não, eu não posso comer, porque é impuro, o animal é impuro. Deus está dizendo: Pedro, pode comer, porque eu estou falando para te comer. E aí nisso tudo, lá embaixo na porta da casa dele tem alguém batendo. Quem? O pessoal lá da casa de Cornélio. Aí eles contam a experiência, aí Pedro entendeu, eu entendi agora. A salvação estava só na nossa casa, a salvação estava só para os judeus. Então o judeu, ele não pode compactuar com nada que é impuro, mas agora a salvação não é só para os judeus, porque tem um gentil que Deus quer salvar, tem uma casa que Deus quer salvar. Aí Pedro vai aonde? Pedro vai lá para a casa de Cornélio. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, o texto diz, depois você lê Atos, o texto diz que Cornélio juntou toda a casa dele, todos os conhecidos dele na casa, e ali está Pedro. Quando Pedro chega na casa dele, Cornélio já está pronto para ser salvo, irmãos. Cornélio já está pronto, ele se atira nos pés de Pedro, e Pedro diz: não, para, eu sou homem igual a vocês, eu sou homem igual a todo mundo. E aí ele diz, Pedro conta da experiência, Cornélio conta da experiência, e aí Pedro diz: então tá, o que eu posso fazer aqui é compartilhar da boa nova do Evangelho. Pedro começa a compartilhar a salvação naquela casa. A palavra diz que todos que estavam naquela casa foram batizados no Espírito Santo. E depois todos naquela casa foram batizados nas águas, e ali foi a porta de Deus para as nações, para os gentios, a primeira casa, o primeiro lugar aonde o Evangelho chega para os gentios. Até ali só judeu era salvo, a partir dali Deus começou a salvar um novo povo, Deus começou a salvar outras pessoas. Por quê? Porque Cornélio foi escolhido como porta de Deus, Pedro foi a porta de Deus, mas ele fez de Cornélio uma porta de Deus, para que outras pessoas fossem salvas, outras pessoas agora se tornassem portas de Deus. Hoje pela manhã eu estava assistindo um filme. Dificilmente eu assisto filme, até para assistir filme eu oro para Deus, não oro, na verdade o Senhor me fala. Por isso que às vezes quando eu vou olhar filme, eu olho o filme que eu já vi, né? Porque daí eu sei que Deus já disse para mim olhar aquele filme, eu olho. Mas há umas semanas atrás, Deus me deu uma palavra. Essa palavra está dentro de outros aspectos que eu não vou falar hoje. Mas enfim, Deus me deu uma palavra. Ele disse assim para mim: movimento. E eu fiquei: movimento, aleluia. Eu disse: Deus, movimento, mover de Deus, movimento de Deus. Só que junto com essa palavra é uma imagem dentro de mim. Uma imagem, né, de um cofre abrindo. Sabe aquele cofre que ele abre com segredo, né? Sabe aquela imagem assim de girando, acerta um, acerta, né? Então quando Deus falou para mim movimento, veio a imagem de uma mão assim, mexendo em algo.
E aí, como se tivesse achado algo, né? Deu aquele tleque, sabe? E aí, quando deu o tleque, abriu o cofre. E terminou a visão. E aí eu fiquei movimento. Aí Deus começou a ministrar no meu coração que Deus vai fazer um movimento diferente. Movimento novo, um mover, né? E o Senhor, mas que mover? O Senhor disse, eu vou começar a salvar. Uma maneira que tu nunca viu antes. Eu disse, Senhor, mas como que o Senhor vai fazer? Ele disse, eu vou fazer. E aí eu vou chegar no filme. Eu gosto muito da história, né? Dos avivamentos, das histórias. E teve um avivamento que aconteceu no final dos anos 60, início dos anos 70. Eu não lembro porque eu era nascido. Nos Estados Unidos, também não foi aqui. Nos Estados Unidos, chamado de Movimento de Jesus, que foi a conversão de hippies, ok? E aí os caras fizeram um filme disso, e eu disse, eu preciso de olhar esse filme, e eu estou desde ontem tentando olhar o filme, eu consegui hoje de manhã olhar o filme, eu olhei aquele filme, eu olhando aquele filme, as crianças estavam juntas, a Mara junto, eu chorando, ela não entendia nada, e eu numa choradeira, os hippies convertendo, batizando, mover de Deus, acontece, depois você pesquisa, o Movimento de Jesus. E aí o Senhor ministrou no meu coração e disse, nem não disse que ia salvar hippie, não é isso? Não tem muito hippie aqui também, né? Mas enfim, se tiver, vai ser salvo também. Mas o Senhor me disse que tem um povo que ele se sente excluído. Ele disse, tem um povo que se sente desvalorizado. Tem grupos de pessoas, o Senhor disse para mim que tem grupos de pessoas que eles estão, né, nas margens da sociedade, que por muitos eles são tidos como rebeldes, de fato é rebeldia o que eles fazem, mas esses grupos o Senhor disse que vai começar a salvar essas pessoas. Ele disse, eu vou salvar os mais improváveis que tu já viu. E eu disse, como que o Senhor vai fazer isso? Ele disse, eu vou fazer isso a partir das casas, eu vou fazer a partir das pessoas. Essas pessoas vão ser usadas como portas minhas, porque tem pessoas que eu não consigo atingir, mas você consegue atingir. Tem pessoas que chegam até você, então você é porta de Deus naquele lugar, você vai ser enviado como porta de Deus. E as pessoas que hoje eles são improváveis, eles são desprezados, eles são hoje, né, talvez diante das pessoas, ou diante de algum tipo da sociedade, aquela coisa toda, eles são ignorados, mas o Senhor quer salvar todos, o Senhor quer salvar essas pessoas, e essas pessoas vão salvar outras pessoas, que vão salvar outras pessoas. Então nós estamos diante do movimento de salvação. Deus vai salvar, porque Ele é poderoso para salvar, assim como Ele salvou você, Ele tem salvação para tudo aquilo que você precisa. Ele vai salvar essa cidade, Ele vai salvar esse litoral, Ele vai salvar as crianças, Ele vai salvar os jovens, os adolescentes, as famílias desse lugar, porque Deus é poderoso para salvar. É nele que eu creio, o Deus da poderosa salvação.